o aumento agora dos casos de dengue volta a preocupar as pessoas, em especial o bauruense. Esse é o tema hoje aqui do nosso programa Espaço Aberto, em formato virtual, pela TV e Rádio Câmara Bauru, recebendo como convidado Ezequiel Santos. Ele é diretor de Vigilância Epidemiológica do Departamento de Saúde Coletiva da Secretaria Municipal de Saúde de Bauru e traz aqui para a gente alguns dados e orientações sobre a dengue na cidade. Ezequiel, mais uma vez, obrigada por ter aceito o convite. Seja bem-vindo. Eu que agradeço o convite e ficamos à disposição para esclarecer qualquer dúvida da população. Ezequiel, são quase 3 mil casos de dengue agora em Bauru em 2022. Qual é o cenário da doença na cidade neste ano em comparação com os anos anteriores? Então, se a gente sair, né, do cenário que a gente teve em 2019, que foi a maior pandemia, a maior epidemia de dengue que a gente teve na cidade, né? Comparado com 2020 e 2021, a gente está numa situação um pouquinho pior, né? Aí o pessoal fala, mas 20 e 21 não teve dengue por quê? Quais foram os fatores, né? Então, o que a gente observou? A gente está num momento de pandemia onde as pessoas estavam todas em casas, né? Teve aquela restrição, que a gente ficou praticamente um ano restrito, né? Até tudo retornar foi mais um ano e meio para dar um retorno efetivo das atividades. Teve muitas paralisações. Então, a gente via que muitas pessoas trabalhando em home office e tudo mais, ela tinha uma tensão maior em casa. Porque as ações de dengue também, de uma certa forma, elas não pararam. Então, a gente via que as pessoas acabavam cuidando. No dia a dia, a gente conversando, eles falavam, né? Eu estava em casa, home office, eu tinha mais tempo de zelar pela minha resistência, o quintal, dentro de casa, tudo mais. E quando o que a gente observa? Que assim que a retomada das atividades econômicas se dá num ritmo acelerado, que foi mais ou menos meados do ano passado para cá, começa a aumentar a infestação de mosquito. Tanto que a gente começa a ter já um indicador de infestação de mosquito ruim no final do ano passado e já entra esse ano com indicador ruim. E aí a gente começa a ver já a disseminação da doença. E não foi uma coisa aqui em Bauru, né? Não foi algo que aconteceu na cidade de Bauru. É algo que está acontecendo a nível regional aqui na nossa região, no estado de São Paulo como um todo, e em outros estados. Tanto que nos surpreende Rio Grande do Sul, por exemplo. De acordo com o último boletim do Ministério da Saúde, o número 53, ele é o estado com o maior número de dengue, casos de dengue hoje, sendo que é um estado que não registra casos de dengue, porque é um estado muito frio. Não tem quase circulação do mosquito e circulação viral. Mas a gente vê que esse ano, a nível Brasil, a gente teve essa incidência maior. Em Bauru, embora a gente esteja com quase 3 mil casos, ainda a gente não é o pior município do estado de São Paulo, né? A gente tem uma situação muito confortável comparado com alguns municípios praticamente do mesmo porte, como aqui em São José do Rio Preto, que já passa dos 10 mil casos, Araraquara, que já passou dos 10 mil casos. A gente está numa situação mais tranquila ainda em relação a esses municípios. Uhum. A Prefeitura Municipal, né, a Secretaria Municipal de Saúde, tem um levantamento que é feito todos os anos, chamado Mapa da Dengue, que mostra quais são as áreas de maior risco da cidade. Neste ano, onde que está a concentração do maior número de casos da doença? O que esse mapa traz como informação sobre a dengue em 2022? Então, a gente trabalha para a gente ter, como você disse, né, mapear as regiões de risco para a gente focar mais atenção e o trabalho nessas regiões. Então, em 2022, não muito diferente do cenário em 2019, mas com algumas diferenças, a gente começou a ter esse ano, em janeiro, mais propriamente dito, no maior número de casos na região de Xibiriçá, que é um distrito até longe da cidade, fica bem numa área rural, que o Aedes aegypti tem até predadores naturais lá, por estar mais no meio da área rural. Foi aonde começou o primeiro surto nesse ano da cidade, onde a gente fez várias ações e teve controle. Logo em seguida, a gente teve no bairro Gasparini, né, os surtos. Assim que melhorou Tibriçá, já os surtos parou no Gasparini. A questão já foi cumulativa, a questão. E logo a gente voltou para a região de cidade que já historicamente a gente já tem problema, que é a região do Santa de Verges, 9 de Julho, Parque Roosevelt, e os maiores número de casos se concentrou naquela região, com um aumento discreto na região do Meridota, mas o maior número ali na região do Santa de Verges.
tanto que os trabalhos agora, nessas últimas semanas, estão focados mais nessa região. Como que é feito o monitoramento pela prefeitura desses bairros, dessas regiões da cidade com maior incidência da doença? A gente tem duas formas de monitorar, né? Primeiro, a gente tem a notificação, né, das pessoas que aparecem nos serviços de saúde nosso, com sinais e sintomas. Então, quando preenche a ficha de notificação, lá é coletado todos os dados, informações pertinentes à questão para caracterizar o perfil da pessoa doente e dar endereço, né, onde ela mora, qual bairro que ela trabalha, qual bairro que ela mora, endereço da casa dela, tudo certinho. Porque quando a gente tem um caso suspeito, com base naquele endereço, nossos agentes, ele vai e ele faz em um raio de 500 metros, uma busca ativa de mais pessoas suspeitas e de criadouros, e já faz um controle ali daquela residência onde tem caso suspeito. Se vier positivo, eles retornam e fazem a aplicação da nebulização costal, que a gente chama, que é a aplicação de inseticida para matar o mosquito alado que já está voando, e larvicida, se tiver larvas, para evitar que essas larvas virem mosquito. Então, é feito todo esse trabalho. E a outra forma de a gente também ter as regiões com pior incidência para dengue ou para risco é através do LIRA, que é o levantamento rápido de análise de infestação que a gente faz a cada 3 meses. Então, nesse momento, a gente está fazendo essas semanas o LIRA, referente ao terceiro trimestre, né, desse ano. Então, a gente está fazendo esse LIRA agora. Logo, a gente vai ter um índice de infestação da região da Bauru e quais os bairros com maior infestação. Em relação ao LIRA do semestre passado, foi da região Santa de Virgem, 9 de julho, que estava com a maior infestação de mosquito, justificando a maior número de casos confirmados da doença dengue. Uhum. Com relação às ações, né? Levantamentos realizados e apresentados, né? Com relação às ações do poder público para redução, eliminação do mosquito, enfim. Além das ações de orientação aos moradores, que a gente sabe que são feitas, né? Pelos agentes de endemia, também a eliminação dos criadouros. O trabalho de nebulização nos bairros, ele ainda é utilizado pelo poder público? E quais devem ser as ações da população também, enquanto responsável pela redução da infestação, Ezequiel? A nebulização tem toda uma mitologia atrás disso, né? Então, hoje a gente usa a nebulização, que é feita pelos agentes, usando uma bomba costal nas costas, né? E eles pulverizam nas residências onde tem casos suspeitos ou casos positivos de dengue, e quando tem criadouros identificados. Então, é feita a pulverização, mas geralmente é um controle. Geralmente quando tem o caso confirmado naquela residência. Aquela que passa aquele caminhão, soltando aquele fumacê, aquilo lá hoje já não é muito mais indicado, né? Todos os técnicos, especialistas das áreas, não indicam. Aquilo lá precisa de uma avaliação técnica muito precisa para ser feito, e é feito quando tem uma epidemia muito grande, como ocorreu em 2019, que já é assim, tudo, se você já perdeu o controle total, você não tem mais o que fazer, você já tem um número de casos acima do limite aceitável, que é uma epidemia, né? Então, é a última alternativa, vamos dizer, o grito de socorro mesmo. É tudo ou nada, porque a nebulização, aquele fumacê, ele é muito prejudicial, tanto à saúde humana, ao meio ambiente. Então, para usar aquela tecnologia, precisa chegar ao extremo. Então, não é o caso agora. Então, a gente aplica a nebulização costal, que ela é menos agressiva ao meio ambiente, menos agressiva à saúde humana. Então, no número de casos que a gente tem agora, pode-se considerar uma epidemia em Bauru? Pode, é uma epidemia, mas ela é classificada por níveis, né? Então, a gente estaria no nível 1 de uma epidemia, ainda com baixo número de casos de transmissão, que não justifica tecnicamente o fumacê, vamos dizer assim, mas sim as outras ações. E as ações que o poder público vem fazendo, a ação que o poder público consegue fazer, seja a nível municipal, estadual, federal, e isso não é no Brasil, no mundo inteiro que a gente acompanha essas situações de dengue, principalmente na Ásia, aqui nos Estados Unidos, porque os Estados Unidos tem também várias epidemias de dengue, principalmente na região de Miami, na Flórida, porque são regiões mais tropicais, mais quentes, é mais próximo aqui da América do Sul. A gente acompanha isso a nível mundial e a gente vê assim,
que 90% das ações não depende do poder público, depende da população. O que o poder público consegue atingir é com essas ações de orientação, educação, no máximo a nebulização costal quando necessário para bloqueio de criadouros quando tem um caso positivo e fazer os índices. Mas a população tem que ter consciência, né? Aplicar, começar a usar o título de cidadão mesmo, aplicar a cidadania, exercer a cidadania e cuidar do seu pedaço, né? Então, assim, todo mundo briga para ter a casa própria, quando tem a casa própria, não cuida. Então, cuidar da casa própria é cuidar da parte interna, principalmente. Por quê? É que a gente observa que o mosquito cada vez mais está adaptado ao convívio humano, ele quer ficar mais próximo das pessoas cada vez mais, e a gente vê muita crítica, mas tem terreno baldio, tem terreno com mato. Terreno com mato para dengue não é problema para a gente. A gente está preocupado com terreno com mato para escorpião, para aranha, para outras ações, outros insetos, outros bichos que podem causar doença humana. Mas para dengue não, porque o mosquito ele gosta de água parada, ele gosta de ficar no lugar sombreado. O ar-condicionado já não é mais problema para o mosquito, porque a gente está vendo cada vez mais em temperaturas mais frias. Acabamos de falar do estado do Rio Grande do Sul. A gente está tendo infestação do mosquito. Então, ele fica ali no quintal, onde tem um rancho coberto, sombreado, com água no pneu. Ele não vai ficar lá no terreno baldio no meio do sol quente. Pode até pôr ovos lá, pode até pôr no último caso. Mas geralmente ele acha um criadouro viável na residência, né? Então é uma tampinha de garrafa de refrigerante que estava no quintal com uma gotinha d'água é o suficiente. Muitas vezes a gente encontrou, parece piada, mas não é. A dentadura, aquele copo de água, porque os antigos têm costume pôr a dentadura na água. Encontramos larvas, né? Não troca água nos ralos, dentro da casa. Aquele vaso sanitário, muitas vezes, tem uma edícula que não usa mais, está o vaso sanitário parado, tem larva lá dentro. Na calha, principalmente, as pessoas que agora todo mundo tem um ar-condicionado praticamente, Bauru é uma cidade muito quente ultimamente. Então, assim, aquela calha do ar-condicionado gera criadouro. Então, as pessoas têm que ficar atentas dentro da sua casa e no seu quintal. Porque pelo menos no 85% dos criadouros está dentro da residência. Não está no terreno baldio, não está na poça de água na rua. A gente não está querendo defender, falando que a gente é conivente com o buraco na rua. Não, a gente é contra. Mas não é lá que a gente vai ter o problema. Para a dengue. O problema para a dengue está dentro da casa das pessoas. Então, assim, o poder público ele consegue trabalhar orientando e fazendo um bloqueio quando necessário. Mas limpar a residência e cuidar da residência depende do compromisso de cada cidadão. Uhum. Ezequiel, a proliferação do mosquito Aedes aegypti, né, além desse problema da dengue, a gente tem registro agora em 2022 em Bauru de casos já de chikungunya. Quais são as diferenças, né, entre os sintomas das duas doenças, uma vez que são provocados pela picada do mesmo mosquito? Isso, o Aedes aegypti tem capacidade de transmitir tanto a dengue, a chikungunya e o Zika vírus, né? A chikungunya tem um segundo mosquito, que é o Aedes albopictus, também que transmite, mas a gente não tem infestação. A gente tem encontra em Bauru, mas não tem uma infestação desse mosquito. Então, com certeza, é o Aedes que está transmitindo a chikungunya. O Aedes aegypti, perdão. A diferença entre as doenças é que a dengue, você vai ter aquela dor, os primeiros sintomas, que é a dor atrás do olho, a dor de cabeça, geralmente, que é o clássico, né? A febre, aquele mal-estar geral, dor muscular. Quando está mais agravada, pode ter dor abdominal, que é a forma mais grave da dengue, que pode levar à morte. Bom, a chikungunya já se manifesta de uma forma um pouquinho mais agressiva. Então, você vai ter, pode ter dor de cabeça, mas você vai ter uma febre muito mais alta, que passa de 38 graus, podendo chegar a 40 graus, a chikungunya. A dor nas articulações, que são as juntas, né, no punho, na junta do ombro, joelho, tornozelo, são dores muito intensas, muito fortes. Pode inchar, pode ficar avermelhado. Então, você pode falar assim, nossa, meu joelho inchou, ficou avermelhado. E um mal-estar geral. Mas, geralmente, a chikungunya, ela vai deixar alguma grande articulação, ou joelho, ombro, tornozelos, punho, ou a parte da coluna lombar, com alguma sequela, alguma dor muito intensa.
E essa dor, ela tem fases, né? Esse quadro tem fases. E pode aparecer esses edemas, e essa dor pode ser num joelho ou no outro. Geralmente acomete os dois, que a gente chama que é uma dor bilateral. Pega os dois joelhos, dois tornozelos, dois punhos. Pode acometer um lado só? Pode, mas geralmente acomete os dois lados. E aí, a primeira fase são essas dores com edema, vermelhidão. Aí a segunda fase, que a gente chama de pré-crônico, começa a ter problemas já para andar mais complicado, a dor fica mais intensa, precisa entrar com medicamentos mais fortes, muitas vezes para internação para controle da dor. E a fase crônica, que pode deixar sequelas, que pode durar mais de 3, 4 anos, inclusive sequelas com deformidade física. Muitas vezes o paciente tem que ficar com a mão em forma de garra, ele perde o movimento da mão, pode ter dificuldade para andar, ficar manco. E aí pode ter sequelas que são muito graves. Então, em Bauru, como você falou, a gente já tem 6 casos, né, esse ano registrado, e esses pacientes vão ter um acompanhamento. Aqueles que tiveram a forma mais grave da chikungunya, que leva a essas sequelas, vão ter um acompanhamento durante muitos anos, que não se resolve da noite para o dia. Diferente da dengue. A dengue é 5, 6 dias de sinais e sintomas, mal-estar, e logo melhora. A não ser que ele agrave, o paciente vai à hora. Aproveitar a tua participação com a gente aqui no programa Espaço Aberto, falar também rapidamente sobre a questão da leishmaniose em Bauru, porque houve confirmação neste ano também aqui na cidade de casos de leishmaniose visceral, que é transmitida pelo mosquito palha, não pelos Aedes, né? Mas esse mosquito, ele tem hábitos semelhantes ao Aedes aegypti, os sintomas se diferenciam muito da dengue. Qual é o perfil da leishmaniose? Daí é totalmente diferente. É um giro de 360 graus, né? Tem tanto os hábitos do mosquito quanto a doença. Então, o mosquito palha, ele tem os hábitos mais para o final do dia, no entardecer, né? Na penumbra. Então, ele gosta de pegar mais... É o momento que ele mais circula e no início da manhã. Né? Durante o dia, naquela parte mais quente, ele não gosta muito de circular esse mosquito. Então, é um mosquito que ele vive muito ali próximo de animais, especialmente cachorro, né? Galinhas. Então, assim, como que ele se reproduz? Então, esse mosquito, ele precisa, principalmente casas que têm muitas árvores no quintal, muito sombreamento, principalmente árvores frutíferas e pessoas que acumulam lixo orgânico no quintal. Esse mosquito, para se reproduzir, ele precisa do lixo orgânico, ele não precisa da água. Então, onde tiver comida apodrecendo, frutas apodrecendo, folhas apodrecendo, você vai ter ali a chance muito grande de encontrar a larva do mosquito palha e a reprodução dele ali. Ele depende de áreas sombreadas, úmidas e lixo orgânico para se reproduzir. Por isso que jogar lixo orgânico em qualquer lugar não é bom, porque você colabora para a proliferação do mosquito palha, que vai transmitir a leishmaniose. Então, a leishmaniose é um protozoário também, né, que está aí na natureza, nos animais selvagens, e o mosquito palha ele também se alimenta de sangue, né, desses animais, e principalmente do cachorro e da galinha. Por isso que muitas vezes a gente teve polêmicas, tem que galinha na cidade, tem que ter para controlar escorpião, muita coisa que a gente vê. Não, a galinha é um dos principais reservatórios do mosquito palha, então não é bom. E os cachorros, os gatos também. Então, o mosquito palha se alimentando, ele pode transmitir a leishmaniose para o animal passa a ser o reservatório, e uma vez que ele pica o ser humano, pica o animal contaminado com a leishmaniose, e esse mosquito depois pica o ser humano, transmite a leishmaniose. Uma vez o humano contaminado com a leishmaniose, muitas vezes ele vai ter uma fase assintomática, que pode demorar de 3 a 4, até 6 meses para manifestar os primeiros sintomas. Geralmente, todos os pacientes que a gente estuda aqui, a média de 90 dias para manifestar os primeiros sintomas. E os sintomas, como pode ter, a relação começa com uma inapetência, falta de apetite, perca de peso, aumento da barriga, que a gente começa a ter um aumento do fígado, sangramento na gengiva muitas vezes, mal-estar geral, fraqueza, né, que é a astenia. Então a pessoa começa a reclamar, nossa, estou com uma fraqueza, não estou me alimentando, estou tendo uma dor abdominal, quando eu escovo o dente começa a sangrar. Então pode ser alguns sinais e sintomas que aí quando vai investigar certinho, o paciente, o médico já consegue detectar que é um suspeita de leishmaniose. Aí a gente faz uma biópsia da medula, né, que é um fragmento que a gente coleta tanto aqui da parte external, daqui da frente da parte peitoral do osso,
ou do osso da bacia, a gente faz uma biópsia para poder olhar, para ver se tem o protozoário lá. Uma vez que o protozoário, o paciente tem que internar para fazer o tratamento, porque ele é muito agressivo o tratamento. E é uma doença também que leva a óbito, principalmente os extremos, crianças e idosos e pessoas imunossuprimidas. Uhum. Ezequiel, só para a gente finalizar, quem começar a ter a manifestação dos sintomas, né, que são mais comuns para quem está com a dengue, qual deve ser o protocolo? Deve procurar atendimento na rede de saúde? Você falou que há necessidade de notificação até para esse controle e monitoramento do alastramento da doença na cidade. Como é feito isso? Em que dia é recomendada a realização do exame para confirmação da dengue? Como funciona esse protocolo para quem começar a sentir os sintomas? Então, Lidiane, assim, as pessoas entendem que dengue é uma doença que mata, né? Não dá para brincar. Então, para esses sinais e sintomas, febre, dor de cabeça, dor atrás do olho, dor muscular, primeira coisa. São sintomas clássicos, mais leves, uma unidade básica de saúde. Hoje, nas unidades básicas de saúde, algumas estão funcionando até às 11 horas da noite, para até dar oportunidade para as pessoas que trabalham procurar o serviço. Então, procure uma unidade básica de saúde. Na unidade básica de saúde, o próprio enfermeiro, não precisa nem passar pelo médico, o próprio enfermeiro, ele já tem condições de fazer a suspeita da dengue, ele já faz a notificação e já coleta os primeiros exames, que é o hemograma, para poder avaliar se a pessoa está com o sangue muito espesso, muito concentrado, está com perca de líquido, e para ver se está com queda de plaquetas. Isso já consegue fazer ali de fato. Se o paciente tiver sinais e sintomas que podem indicar uma gravidade maior, o enfermeiro já encaminha para passar no médico. Caso contrário, o próprio enfermeiro já consegue resolver ali. Se for um caso mais grave, né, dor na barriga, que é a dor abdominal, se tiver com essa dor mais intensa, tem que procurar uma UPA, porque muitas vezes a pessoa fica internada. Então, daí já é um caso mais grave. O exame ele é coletado hoje, infelizmente, ainda a tecnologia não avançou muito, mas a gente faz o IgM, né? Então, o IgM ele é feito a partir do 6º dia do início dos sintomas. Então, vamos supor, ele começou os sintomas ontem, hoje ele procura a UPA. Hoje ele vai coletar o hemograma para ver como tá as plaquetas, monitorar ele, e a concentração do sangue para ver se não está ficando muito espesso, se não está perdendo o líquido. Se está tudo bem, ele é orientado a voltar daqui 4 dias no posto de saúde de novo, para poder reavaliar e coletar o IgM, que vai falar se ele teve dengue ou não. E se ele é orientado, caso se tiver piora dos sintomas, voltar antes. Hoje a gente tem alguns exames chamados NS1, que ele consegue identificar até o 3º dia, né? Só que não é um exame que é fornecido ainda pelo SUS, pelo Ministério da Saúde. A gente já comprou há alguns anos, a gente está comprando novamente esse ano, esse NS1, para que caso no final do ano a gente tenha um aumento novamente, a gente já consiga fazer um diagnóstico mais precoce do paciente, porque ele consegue identificar se o paciente está com dengue entre o 1º e o 3º dia. Então, o paciente chegar entre 1 ou 2, 3 dias num serviço de saúde, ele já consegue sair com um diagnóstico e já o médico já consegue dar um tratamento mais efetivo, pelo menos já consegue tratar a doença, né? As orientações ficam mais fácil. Mas, geralmente, os exames que o SUS faz para a gente é o IgM a partir dos 6º dia. Tá certo, a gente aproveita então para reforçar que a manutenção da limpeza da cidade depende da contribuição da população, entulhos, em pequenos volumes, pneus, móveis velhos, né, que acabam funcionando muitas vezes aí como espaços para criação, reprodução do mosquito da dengue, devem ser levados a um dos 8 ecopontos da cidade. Eles funcionam todos os dias da semana, de segunda a sábado, das 7 da manhã às 7 da noite, e aos domingos e feriados, das 8 da manhã às 4 da tarde. Temos a coleta de lixo orgânico, temos a coleta de lixo, né, reciclável, a coleta seletiva aqui na cidade de Bauru, enfim, e além de a possibilidade de chamar, né, o caminhão catatreco que recolhe móveis velhos da SEMA. O telefone é o 3239-2766. Não faltam alternativas, né, para que nós mantenhamos nossas casas, quintais, bairros, ruas, todos limpos e seguros
evitando assim a infestação pelo mosquito. Ezequiel Santos foi nosso convidado hoje aqui no programa Espaço Aberto, pela TV e Rádio Câmara Bauru em formato virtual. Ele que é diretor de Vigilância Epidemiológica do Departamento de Saúde Coletiva da Secretaria Municipal da Saúde, falando um pouquinho para a gente sobre o cenário da dengue em Bauru agora em 2022. Ezequiel, mais uma vez, muito obrigada pelas informações. Nós que agradecemos e ficamos à disposição se for necessário. Eu agradeço você também que nos acompanhou e lembro que este conteúdo fica disponível na íntegra para você acessar em qualquer momento pelo nosso canal no YouTube. Procure lá o TV Câmara Bauru. Até a próxima!